Eu não falei isso no primeiro culto porque eu estava muito nervoso, mas é bom estar de volta aqui. E poder falar um pouco que Deus fez da minha vida, da minha família, né? Impactou todo mundo, amigos aí, deve ter também um casal de amigos que está aí também. Mas queria começar orando então para Deus me conduzir, que quem me conhece sabe que quando eu venho falar na frente, às vezes eu choro, às vezes não sai as palavras, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Vou pedir para Deus estar abençoando. Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo aqui, Pai, que de fato é bom estar de volta e te peço agora que o Senhor possa me usar, Deus, como vaso nas tuas mãos. E Deus, sei que não sou nada nem melhor que ninguém, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui, Deus, e usando a minha boca, Deus, para falar aquilo que o Senhor fez na minha vida, Pai. No nome de Jesus, venha nos abençoar, Senhor. Amém. Amém. Quando começar contando a história, já faz mais de um mês que aconteceu. Foi no dia 23 de dezembro, faz um mês e 2 dias aí, que trabalho com a minha família com joalheria, com ótica, né? Nós estávamos no nosso comércio lá e final do mês, perto do Natal, a gente estava com ideias, com projetos, né, de nada, né, vamos chegar a tanto de venda, vamos se organizar para nos dias tirar umas férias, descansar um pouco. E aí, no dia 23, foi uma terça de manhã, quando veio foi entrando aos pouquinhos, quando veio tinha 4 ladrões armados dentro da nossa loja lá, e aí a Aline também trabalha junto, mas naquela manhã ela estava no mercado, né? E aí então tava eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E aí era de manhã cedo, foi entrando aos poucos, quando vê, é um assalto. E aí já pode imaginar o pânico, né? Os gritos do momento ali. E aí numa dessas, um dos vários disparos que aconteceram, um dos primeiros, né, me atingiu, e aí essa igreja, talvez quem está no fundo não enxergar, mas entrou aqui, atravessou na mão, na verdade. Começou aqui, fiz esse movimento aqui, e aí a bala foi parar aqui assim, daí foi cortar e foi retirado, né? Não tem mais nada de bala ali. Mas um dos tiros pegou em mim, aí fiquei atirado lá no chão. E aí eu queria fazer uma pausa, queria ler um texto bíblico, que Deus botou no meu coração. Quem tiver com a Bíblia aí, está lá em Lamentações, em Jeremias, capítulo 3, versículo 22 em diante. No meio da Bíblia, ali, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 3, 22. Vou começar aí então. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Tranquilo, né? A palavra fala. Então é bênção saber que eu fui uma dessas, né? Todos nós aqui, na verdade, somos alvo das misericórdias de Deus. Deus tem nos amado a cada dia, né? Por mais que alguém aqui não saiba, mas Deus nos ama muito, e naquela manhã Ele me mostrou de uma maneira, né, fez uma obra muito grande, me deu um livramento muito grande, porque eu não era para estar aqui, né? Naquele momento que eu estava deitado lá, eu achei que eu ia morrer, eu achei que, né, eu senti, paralisou desse lado aqui, ficou formigando a mão também. Aí pedi, nas poucas palavras que eu falei, pedi para tirar o relógio, estava eu lá atirado, eu ouvi desespero, o pessoal gritando, chama o SAMU, e aí tentaram ligar, e a polícia assim, já estava por lá. E aí eu estava atirado lá no chão e uma das poucas coisas, né, que eu falei foi essa,
de tirar porque estava já inchando o pulso, inchou um pouco o olho aqui, um pouco bastante, né? Mas, e aí eu me lembro de deitado lá, imaginando que eu ia partir dessa forma com certeza melhor, porque o céu é melhor, a gente sabe, né? Aqueles que creem. E aí, com essa paz no coração, com essa certeza de que eu, né, estava indo, né, eu falei para quem passou por perto, ali passou, a Ana passou, o pai, talvez vão celebrar, né? Eu falei Jesus, Jesus, porque, poxa, não tem nada melhor, né? E aí eu estava sentindo que era a minha hora, mas por fim não era, né? Por fim foi diferente, Deus assim não quis. E eu deitado lá, agora eu posso dar graças a Deus, porque eu deitado lá, eu me lembro que foram muitos disparos, né? Depois me contaram, foram mais de 15 disparos que deu, todo mundo estava armado, os ladrão, e deu muito tiro, porque pegou em relógio, pegou em parede, ficou toda detonada lá. Mas Deus guardou a minha família também, né? Guardou não só a minha vida, mas guardou a vida da minha mãe, guardou a vida do meu pai, guardou a vida da minha irmã, e sou muito grato a Deus por isso. Por isso que eu logo falei para o pastor, quero lá falar, não estou nem abrindo a boca ainda direito, mas não vou deixar para depois, não. Que Deus é muito bom, muito maravilhoso, né? As misericórdias dele realmente são a causa de a gente estar aqui, né? Que Deus é muito bom mesmo. E aí eu me lembro de nesse momento aí também já me pegaram, o SAMU estava ocupado, transferindo alguns idosos em casa geriátrica, que depois me contaram. E aí então meu pai ali com mais um cara da Sinal me analisaram, né? E não pegou na coluna, então vamos levar, né? Eles me botaram para dentro do camburão, me lembro, eu meio apagado, ele estava consciente, mas aí me levaram, desci as escadas, aí entrei no carro, aí nisso o cara lá me perguntou, né, tá tudo bem, como é que é teu nome, né, para ver se eu estava ligado, eu respondi para ele, Daniel, então. Aí me levaram, aí cheguei no hospital, me lembro de estar vários me analisando lá, me fizeram mais algumas perguntas, viram que eu estava consciente. E aí eu vou fazer um parênteses, né, que a Lília, minha esposa, nesse momento estava no mercado, e aí não só a diferença que eu senti lá deitado, eu também notei que na vida dela, depois ela me contando como é que foi, né? Porque ela estava lá no mercado comprando alguma coisa, já ia chegar na loja, e aí minha mãe ligou para ela, Aline, assim, o Dani tomou um tiro e tal, e daí ela, né, demorou um pouquinho para cair a ficha ali, mas, né, abandonou o carrinho, abandonou tudo, foi correndo pro carro, e daí já foi em direção ao hospital, porque logo já foi pro hospital. Aí nisso ela me conta que ela cantou uma música, né? E aí eu queria cantar essa música para vocês, uma palhinha, né? Porque eu não sou cantor e a boca me permite cantar muito. Mas ela cantou assim a música, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. E quem conhece sabe o resto da música, né? Mas ela sentiu essa paz, né? Deus colocou isso no coração dela, né? E eu creio que Deus foi muito, né? Que realmente, que nem a palavra fala, né? Deus é o Deus que é consolador, né? E a igreja orando, ela se sentiu assim encarregada, né? Então eu queria até aproveitar e agradecer a igreja pelas orações aí. Mas Deus foi muito maravilhoso, né? Desde esse momento, né? Daquele momento em diante, Deus já sabia, né? Desde sempre eu já sabia que não era a minha hora naquele momento, né? E aí me analisaram no hospital, né? Eu me lembro de eu estar já no corredor e me levando para fazer os exames em alguns lugares lá no hospital. E aí eu já tinha engolido um pouco de sangue, vomitei, botei para fora. Aí logo depois eles fizeram alguns exames, viram que precisava, né, obviamente, fazer cirurgia, fizeram. Aí eu fui para a UTI. E na UTI eu me lembro não de tudo, né, mas fiquei 7 dias, fiquei do dia 23 até o dia 30. E aí ali no começo estava bem inchado, aqui essa parte branca do olho estava vermelha. Mas já estava em recuperação, né, já não era o momento, não era a hora, né? Com a graça de Deus. E aí até agradecer também ao pastor pelo acompanhamento que deu na família, aí, agradecer os amigos por quem orou. Não vou começar a mencionar nomes, né? Até senão eles esquecem, mas teve muita gente que trabalha na área da saúde, né? Que apoiou, Larissa, doutora Miriam, passou um monte de gente lá.
né? Então foi muito bom, muito legal se sentir amado, assim, todo o processo Deus já estava cuidando. E aí os dias do quarto também, né? A gente tinha planejado férias, tinha planejado, né, passar um Natal em família, que nem a maioria que passou e tudo mais, e não foi bem assim, né? No Ano Novo também, o horário do hospital é almoço às 11 e janta às 5 da tarde, o meu sono já vinha 9h30, 10 horas, eu estava podre. Chegou o dia 31, daí a gente comemorou um pouco mais cedo, mas não cheguei lá, mas de menos, né? E aí em casa também, sendo cuidado, né? Deus me deu uma esposa muito bem, que foi enfermeira, que foi cozinheira, que foi de tudo um pouco. Foi muito bom. E também ver nisso tudo, né, que se a gente juntar tudo, não tem como dizer que não foi um milagre de Deus, porque tomar um tiro, né, já era para ter morrido, e nem estou enxergando bem, estou ouvindo bem, estou falando bem, então realmente Deus foi muito maravilhoso. Mas o que eu queria voltar, enquanto eu estava deitado ali, né, para cada um de nós pensar, para que nem todo mundo tem que passar por uma coisa ruim para aprender, né? Eu aprendi muito nessa história, mas que Deus fale aos nossos corações, né? Refletindo nesse momento, né? Porque aquele momento ali tava, né, não me passou, né, nem um flash, aquelas coisas que o pessoal dos filmes mostra que passa, né? Talvez porque não era realmente para ser, mas naquele momento ali eu tinha certeza, né, da salvação, tinha certeza do que Deus tinha feito na minha vida, eu estava sentindo paz de que se realmente fosse por aí, né, é agora, vou embora, né, vou deixar a pessoa sofrendo, né, estava preocupado porque quando eu estava deitado eu vi muito tiro, né, será que mais alguém na minha família foi atingido? Eu não sabia, mas pensando, né, se tu tivesse, né, naquele meu lugar ali no leito de morte, na beira da morte, se tu sentiria essa paz também, né? Não que eu sou melhor que ninguém, porque realmente Deus oferece isso para todo mundo, né? Jesus morreu por todos nós. Mas naquele momento ali, o que seria, né? O que seria o teu pensar? Será que ele te desesperaria ali? Você pediria, gritaria por socorro, né? A tua última força seria essa, né? Mas Deus, ele realmente estava perto ali, e nesse momento, né, quando eu li esse texto, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então a misericórdia de Deus sobre nós está aqui hoje, sabe? Porque a Bíblia fala que todos somos pecadores, né? E precisamos da presença de Deus, precisamos da glória de Deus. E aí Deus tem tido misericórdia da gente, né? Talvez porque nesse momento todos nós devemos ser consumidos aqui, né? Mas Deus tem misericórdia da gente, Deus tem realmente pena, compaixão e nos ama. Estende a mão nessa noite para nós aqui, para a gente fazer um compromisso com Deus, sabe? Eu quero me relacionar contigo, Deus, todo dia. Quero realmente levar a sério o que a tua palavra fala, né? Porque eu tenho, né, visto muitas pessoas falando de Deus, mas aí às vezes a Bíblia está lá abandonada, né? Não se lê, muito menos se pratica, né? É uma coisa do passado, muitos pensam, né? Mas não é a palavra de Deus, né? E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então isso aqui é vivo, é eficaz na nossa vida. É um manual mesmo para viver. E aí eu queria abrir um último texto que está em Hebreus, mais no final da Bíblia. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 7 e 8. Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8, finalzinho do 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Esse texto aqui, em parte, se refere, né, do deserto, ali, o que o povo passou, o povo de Israel passou no Egito, né? Mesmo com tantos milagres, com pão caindo do céu, com eles caminhando 40 anos no deserto, né? As roupas não se consumiam, e tinha que comer, tinha proteção do sol, proteção de noite, né, que é muito frio no deserto. Nesse momento aqui o povo endureceu o coração e foi rebelde a Deus, né? E eu vejo que nos dias de hoje a gente também é rebelde, né? Quando a gente não se aproxima de Deus, né, e Deus bate a porta do nosso coração de diversas formas, né?
Se a gente endurece o nosso coração, a gente está fazendo algo errado, está pecando contra Deus, né? E mesmo Deus sendo tão maravilhoso, né? Porque se a gente está aqui hoje, né? Todo mundo está vestido, todo mundo teve pelo menos 1, 2 refeições já hoje, né? Tem parente, tem amigos. Isso é bênção de Deus, sabe? E muitas outras coisas, né? Deus acrescenta muito mais. E aí, a palavra de Deus falando isso aí, de não endurecer o coração, é realmente a gente encarar esse dia aqui, pensar assim, que eu passei, né? Se tu tivesse passado por isso, né? Na beira da morte, assim. E aí tu vê esse versículo que a gente leu antes, que fala que Deus tem misericórdia de nós, Deus tem pena de nós, da nossa vida, né? Porque a gente anda no pecado, a gente anda rebelde. Mas daí a Bíblia fala também que todos pecaram, mas que Deus também enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, né? Então isso pode ser perdoado e a gente pode ter um relacionamento com Deus, é isso que Ele espera de nós, né? Uma proximidade de pai e filho, né? A Bíblia fala que Ele é nosso Pai. E aí esse texto de endurecer o coração, para fechar, eu queria deixar que a gente não endureça o coração. Talvez a gente ouve essas músicas, ouve a palavra aqui, e Deus fala para tu mudar tal coisa, Deus fala para ti não te preocupar com isso, com aquilo, né? Para Deus realmente dar essa paz, que é um presente que só Ele pode dar. Não é o pastor, não é eu, não é a Aline, né? Eu e a Aline, a gente passou por essa situação e a gente teve paz. Parece que uma confirmação de Deus. Realmente estão no caminho legal, né? Não que eu sou perfeito, mas realmente cada um aqui hoje pode ter essa paz, sabe? Essa presença de Deus, essa leveza, saber que Deus está no controle da tua vida, das situações do teu dia a dia. Então é isso que eu queria deixar. Deus abençoe a igreja. Valeu, obrigado.